Olá, boa noite. O Supremo decide que a administração pública não pode ser cobrada se a empresa prestadora de serviços não pagar obrigações trabalhistas. STF valida a lei que obriga unidades de saúde a divulgar nomes de médicos e horários de atendimento. A pedido do Conselho Nacional de Justiça, Polícia Federal faz operação contra um grupo criminoso que acessou sistemas de execução penal e de mandados de prisão geridos pelo CNJ. Ex-policial penal Jorge Guaranho é condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. Polícia Federal cumpre mandados judiciais em operação que investiga suposto desvio em emendas parlamentares no Rio Grande do Sul. E ainda, Paracatu, Minas Gerais, ganha nova sede da Justiça Federal e a gente mostra como essa conquista vai melhorar a prestação jurisdicional aos moradores da região. O Jornal da Justiça desta quinta-feira, 13 de fevereiro, começa agora. A pedido do Conselho Nacional de Justiça, a Polícia Federal fez uma operação hoje para investigar um grupo criminoso que conseguiu acessar sistemas de execução penal e de mandados de prisão geridos pelo CNJ. Os mandados judiciais foram cumpridos em Goiânia. Repórter Evelyn Araújo tem os detalhes. Segundo a Polícia Federal, os suspeitos alteravam dados sobre penas e inseriam documentos falsos para antecipar a progressão de regime de detentos. O objetivo era permitir que condenados a mais de 60 anos de prisão e integrantes de facção criminosa saíssem do regime fechado para o semiaberto antes do tempo previsto. Após a mudança, os condenados rompiam a tornozeleira eletrônica. 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia. As alterações indevidas foram detectadas pelo próprio Conselho Nacional de Justiça. O CNJ, de imediato, pediu a apuração dos fatos e adotou as providências necessárias para reforçar a segurança dos referidos sistemas. Até o momento, foram encontrados indícios de fraude em 15 processos. Segundo a PF, há indícios da participação de advogados no esquema. Em nota, a Ordem dos Advogados do Brasil informou que acompanha o desenrolar da operação. A OAB disse que o acompanhamento é para resguardar as prerrogativas profissionais e fiscalizar o cumprimento do Código de Ética da Advocacia. O Supremo Tribunal Federal mudou a decisão da Justiça de São Paulo e manteve a validade de uma lei do município de São José do Rio Preto que obriga hospitais públicos a divulgar uma lista de médicos e horários de atendimento. Repórter Carolina Chaves. A decisão foi do ministro Nunes Marques. A Lei de São José do Rio Preto de 2022 determina a divulgação em unidades públicas de saúde de uma lista de todos os profissionais de saúde. A norma foi invalidada pelo Tribunal de Justiça do Estado, mas a Procuradoria-Geral de Justiça recorreu e argumentou que o objetivo da lei é atender o princípio da publicidade. Nunes Marques atendeu o pedido do Ministério Público de São Paulo. A Lei de Iniciativa Parlamentar determina que a lista deve ser colocada em local visível, de fácil acesso e conter nomes, especialidade de cada profissional e o horário de atendimento nos postos de saúde ou hospitais. A Prefeitura da cidade se manifestou contra a norma e alegou que a determinação ofende o princípio da separação dos poderes. Ao julgar o recurso do Ministério Público, o ministro Nunes Marques discordou do argumento da Prefeitura e afirmou que a lei não viola a competência do Executivo, uma vez que não estabelece regras sobre o funcionamento da administração pública. O ministro citou a tese de repercussão geral já fixada pelo Supremo Tribunal Federal de que uma lei de iniciativa do Legislativo, mesmo que crie despesa para o poder público, não viola a competência privativa do chefe do Poder Executivo, se não tratar da estrutura ou atribuição de seus órgãos, nem do regime jurídico dos servidores públicos. O Supremo decidiu que, em regra, a administração pública não pode ser responsabilizada de forma subsidiária, mas apenas se houver o descumprimento de uma série de requisitos que o STF estabeleceu a partir da tese fixada. Repórter Marta Ferreira traz os detalhes. A discussão chegou ao Supremo porque o Estado de São Paulo recorreu de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que o responsabilizou
por parcelas devidas a uma trabalhadora terceirizada por não haver provas de que tenha fiscalizado o contrato de prestação de serviços. O plenário analisa se os entes públicos podem ser cobrados se a empresa prestadora de serviços não pagar as obrigações trabalhistas. Para o ministro Nunes Marques, relator do caso, a obrigação de provar essa falha na fiscalização é da parte autora da ação, ou seja, do empregado, do sindicato ou do Ministério Público do Trabalho. Cabe transferir para a administração pública, por presunção de culpa, a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos a empregado em empresa terceirizada. Não lhe é atribuído nem mesmo o dever de provar que não falhou em seus deveres legais. A demonstração da culpa somente pode decorrer do exame dos elementos probatórios existentes no processo, aptos a revelarem o procedimento culposo do ente público. É, pois, inadmissível, penso eu, a inversão do ônus da prova com o objetivo de imputar-lhe responsabilização, ainda que subsidiária. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin, por entender que é dever do tomador do serviço provar que fiscalizou. Minha compreensão sobre o tema, com toda vênia às percepções de sentido diverso, mantém-se inalterada no sentido de que se a decisão da Justiça do Trabalho, que é a jurisdição ordinária especializada no tema, reconheceu a responsabilidade subsidiária da administração pública por débitos trabalhistas, com base na análise das provas produzidas no curso do processo, afirmando ali na Justiça especializada expressamente que se configura culpa invigilando ou ineligendo, o ente público deverá ser responsabilizado por ter faltado com o dever de fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da devedora principal. Na retomada do julgamento, o ministro Cristiano Zanin destacou a necessidade de considerar a previsão legal da distribuição dinâmica do ônus da prova. A minha proposta seria, em relação ao item 1, manter esta regra, que é a regra que tem sido aplicada pelo tribunal, mas deixar, pelo menos, uma possibilidade de o juiz fazer a distribuição dinâmica do ônus da prova. Nós não temos aqui na lei estabelecido de quem é esse ônus, então vai para a regra geral. Mas é necessário, na minha compreensão, deixar também essa válvula da distribuição dinâmica do ônus da prova. O ministro Dias Toffoli seguiu a divergência. Quem tem que fazer a comprovação é a administração pública. E se a empresa quebrou, a administração pública tem que fazer a comprovação de que aquele trabalhador não ficou descoberto. Porque, ministro Fachin, a comprovação é do mês anterior, não é do mês que vai receber a remuneração do contrato. Aí a empresa pega o último mês e some, desaparece. E os trabalhadores ficam aquele mês a descoberto que eles efetivamente prestaram o serviço. O ministro Luiz Fux não participou do julgamento por estar impedido. No final, acabou prevalecendo o entendimento do relator. O tribunal, por maioria, deu provimento ao recurso vencidos os ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Na fixação da tese, prevaleceu o voto reajustado do ministro Nunes Marques, vencidos os ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Perfeito. O Tribunal Superior Eleitoral confirmou as multas aplicadas a uma prefeita eleita e a um candidato a vereador em Mogi das Cruzes, São Paulo, nas eleições de 2024. O motivo, propaganda eleitoral antecipada com pedido de votos. Repórter Viviane Novaes tem as informações. Por unanimidade, os ministros do TSE mantiveram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo de aplicar multa a 2 políticos de Mogi das Cruzes, no interior do estado. De acordo com o processo, a prefeita eleita Maria Luísa Bertaioli, na época da campanha, fez um vídeo em que exaltava as qualidades de Leandro Cantero, então candidato a vereador. Os dois publicaram o vídeo no Instagram.
A defesa dos dois candidatos alegou que o vídeo foi retirado da rede social, mas o partido Podemos, que entrou com a ação na Justiça Eleitoral, apresentou a gravação que havia sido publicada. O relator, ministro André Mendonça, afirmou que, pelas palavras usadas por Maria Luísa no vídeo, houve pedido de voto. Segundo o ministro, o TRE reconheceu que houve propaganda eleitoral antecipada com base em súmulas do Tribunal Superior Eleitoral. A decisão agravada, ela reconheceu os óbices processuais em função das súmulas 30 e 72 do TSE, que tratam da ausência de pré-questionamento e do fato de a decisão do próprio regional estar amparada na jurisprudência deste TSE, também na ausência de impugnação específica desses fundamentos, havendo assim deficiência na peça recursal com base na súmula de número 26. A prefeita eleita e o candidato a vereador de Mogi das Cruzes receberam multa de R$5.000 cada um. Uma candidata a vereadora em Munhoz de Melo, no Paraná, deve pagar multa por uso de inteligência artificial para fraude processual. Repórter Rimac Souto. O Tribunal Superior Eleitoral manteve uma decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná que condenou Francisileide Moura Nigra, candidata ao cargo de vereador no município de Munhoz de Melo nas eleições de 2024, a multa de R$2.000 por litigância de má-fé contra Marcondes Araújo da Costa, candidato ao cargo de prefeito na mesma localidade. A condenação por litigância de má-fé é aplicável quando há alteração da verdade dos fatos. Para o ministro Antônio Carlos Ferreira, que havia pedido mais tempo para analisar o caso, ficou comprovado que, ao fazer uso da inteligência artificial, Francisileide Moura Nigra, que é advogada, incluiu no processo citações de julgados que não existem. Nesse caso, a recorrente elaborou a petição inicial utilizando a inteligência artificial e foram citados julgados para fundamentar a sua pretensão, julgados inexistentes, criados pela inteligência artificial. O ministro André Mendonça, relator do processo, reforçou que a questão não é impedir o uso de IA. Não se está de modo algum a reprimir o uso da inteligência artificial generativa no âmbito do Poder Judiciário, mas apenas inibindo a sua utilização de forma desleal com o intuito, frise-se, mediante artifício, induzir potencialmente o julgador a erro. A ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, também saiu em defesa do uso da inteligência artificial, mas com responsabilidade e ética. Fraude que possa induzir em erro a jurisdição é grave, seja com a inteligência artificial, com desinteligência natural. É preciso que cada vez mais, como lembrou aqui o eminente ministro Floriano Azevedo Marques, a advocacia seja mantida sempre de acordo com a ética que preside. É preciso separar advogado, de lobista, de máquina, do que for. Precisamos de ética na advocacia, porque senão nós não teremos a principal atividade que é própria da advocacia desde sempre, e eu espero que para sempre. Além de negar o pedido de indeferimento de registro de candidatura de Marcondes Araújo da Costa e ao pagamento de multa de R$2.000, o caso será encaminhado à Ordem dos Advogados do Brasil e ao Ministério Público Eleitoral para que seja analisada a conduta da advogada. A Justiça Paulista negou pagamento de indenização a um passageiro que teve a bagagem extraviada durante uma viagem internacional. Entenda a decisão com a repórter Carolina Chaves. No Tribunal de Justiça Paulista, o passageiro que viajava de São Paulo a Santorini, na Grécia, alegou que uma das bagagens foi extraviada e, por isso, precisou gastar R$11.000 para comprar roupas para usar durante a estadia de 7 dias. De acordo com a Justiça, o valor gasto pelo passageiro por apenas 3 peças não se trata de bens essenciais e, portanto, não deve ser ressarcido. Além de negar o pagamento de dano material, os magistrados diminuíram o valor por danos morais a serem pagos, de R$6.000 para R$2.000. A mala extraviada foi restituída ao passageiro quando retornou ao Brasil. Agora vamos ver uma decisão da terceira turma do STJ envolvendo a incidência de juros em contratos de aluguel. A repórter Marina Campos explica pra gente.
É ali, há mais de 30 anos, que a loja de conserto de celulares do Antônio ganhou espaço e cativou a clientela por gerações. E ele nem imagina o negócio em outro lugar. Acho que ia ser um prejuízo grande. Hoje nós temos mais de 50 mil clientes cadastrados e o ponto já está feito, o movimento é bom. Para eu mudar daqui geraria um prejuízo com certeza. No caso de imóveis destinados a comércios, o locatário tem uma proteção prevista na lei do inquilinato para garantir a sua permanência naquele ponto comercial. É ação renovatória. Esta advogada explica a importância dessa proteção legal para quem está alugando um imóvel comercial. O objetivo maior da ação renovatória é proteger o comerciante dentro do fundo do comércio que se estabeleceu. Então, para que não se perca o exercício do comércio, a clientela ou até mesmo o ponto comercial, vamos assim dizer, que ele seja mantido no local onde ele estava exercendo a atividade. Os requisitos para entrar com a ação renovatória estão previstos no artigo 51 da Lei do Inquilinato e prevê: o locatário terá direito à renovação do contrato por igual prazo, desde que, cumulativamente, o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado. O prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de 5 anos. O locatário esteja explorando seu comércio no mesmo ramo pelo prazo mínimo e ininterrupto de 3 anos. Em um caso que chegou aos tribunais, uma empresa ajuizou a ação buscando a renovação do contrato de locação. Em primeira instância, o juízo renovou o aluguel e fixou um novo valor. Já o Tribunal de Segundo Grau, além de reduzir o valor, decidiu que o termo inicial dos juros de mora sobre a diferença dos aluguéis vencidos deveria ser a data da intimação das partes quanto ao conteúdo da sentença. No recurso ao STJ, a locatária sustentou que os juros de mora deveriam incidir a partir da sua intimação na fase de cumprimento definitivo de sentença. A relatora, ministra Nancy Andrighi, ressaltou que não é possível considerar que o valor estabelecido para o aluguel na sentença tenha liquidez, pois ele pode ser alterado em grau recursal. Com isso, a terceira turma decidiu que os juros sobre essas diferenças dos aluguéis vencidos só incidem após a intimação do locatário para fazer o pagamento, já na fase de cumprimento de sentença, quando o novo valor está fixado de forma definitiva. Veja a seguir: ex-policial penal Jorge Guaranho é condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato do ex-tesoureiro do PT, Marcelo Arruda. E a senadora Damares Alves terá que indenizar professora por vídeo postado na internet com acusações falsas contra docentes. Voltamos já. Júri popular condenou a 20 anos de prisão o ex-policial penal Jorge Guaranho pelo assassinato do tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, na festa de aniversário em que ele completaria 50 anos. Os detalhes com a repórter Manuela Borges. Foram 3 dias de julgamento. O Tribunal do Júri de Curitiba ouviu 10 testemunhas, entre elas o próprio Jorge Guaranho, acusado de matar a queima-roupa Marcelo Arruda, ex-tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, no Paraná. Arruda foi assassinado a tiros quando comemorava 50 anos numa festa temática do PT. Em depoimento, o ex-policial penal negou que o crime tivesse motivação política. Alegou legítima defesa. Disse que a morte de Marcelo foi uma fatalidade e afirmou estar arrependido. Mas os argumentos apresentados por Guaranho não convenceram os jurados. Seguindo a posição do Ministério Público, o ex-policial foi condenado a 20 anos de prisão, em regime fechado por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe e perigo comum, por assumir o risco de atirar numa festa cheia de convidados. Na decisão, a juíza destacou que o ex-policial usou a arma da União para cometer o crime e, segundo relatos das testemunhas, demonstrou intolerância política contra a vítima, que tinha ligações com o PT. Para completar, a magistrada lembrou que o assassinato motivou a promulgação de uma lei estadual no Paraná contra a intolerância política. Ao ler a sentença, a juíza determinou a imediata prisão de Jorge Guaranho,
que cumpria prisão domiciliar desde setembro do ano passado por motivos de saúde. A União também foi condenada a indenizar a viúva de Marcelo Arruda e os 4 filhos em R$1.700.000, porque o autor do crime se valeu da condição de agente público para invadir o aniversário e cometer o assassinato. O ex-policial ainda pode recorrer. Polícia Federal faz operação contra tráfico internacional de drogas que usava o programa Farmácia Popular. Polícia acaba com organização especializada no roubo e revenda de mercadorias pela internet. E agentes da PF fazem operação contra crimes eleitorais no Rio de Janeiro. Confira os destaques. A Polícia Federal agiu contra uma organização criminosa suspeita de praticar vários delitos nas eleições de Nilópolis, no Rio de Janeiro, em 2024, como compra de votos, fraude à cota de gênero, apropriação de recursos destinados ao financiamento eleitoral e lavagem de dinheiro. Um dos alvos foi o prefeito Abraão Davi Neto, Abraãozinho. Foram apreendidos R$172 mil em espécie, um veículo de colecionador, celulares, mídias e documentos diversos. A prefeitura não se manifestou sobre o caso. A Polícia Civil de Goiás cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa especializada em roubo, furto e receptação de cargas. O grupo agia em São Paulo e Goiás e contava com uma vasta estrutura logística destinada ao armazenamento das cargas, adulteração de etiquetas e bagagens, transporte e falsificação de notas fiscais, com o objetivo de revender os produtos na internet. O líder do grupo já está preso na Bahia. E a Polícia Federal desarticulou um grupo criminoso atuante no tráfico internacional de drogas que causou prejuízos milionários contra o programa Farmácia Popular do governo federal. Os agentes cumpriram mais de 100 ordens judiciais em Goiás, Distrito Federal, Paraíba, Mato Grosso, Acre e Minas Gerais, além do bloqueio de R$39 milhões. Um dos alvos chegou a ser candidato a vereador em 2024. O grupo comprava cocaína na Bolívia, Colômbia e Peru para revender no entorno do Distrito Federal. E mais, compravam farmácias cadastradas no programa Farmácia Popular do governo e disponibilizavam medicamentos para a população através da parceria com a rede privada. Os criminosos fraudavam notas para receberem indevidamente do Ministério da Saúde e assim financiavam o tráfico de drogas. E a Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em operação que investiga um suposto desvio de emendas parlamentares destinadas ao Rio Grande do Sul. Repórter Pablo Lemos. Os agentes cumpriram 11 mandados de busca e apreensão e 2 de busca pessoal em 5 cidades do Rio Grande do Sul e em Brasília. Houve bloqueio de contas de pessoas físicas e jurídicas e 2 investigados foram afastados das funções públicas. A suspeita é de desvio de recursos financeiros em emendas parlamentares, destinadas a um hospital beneficente em Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino, que é o relator de todas as ações no Supremo Tribunal Federal que tratam sobre as emendas. A senadora Damares Alves terá de indenizar uma professora por danos morais por ter publicado vídeo editado que atribuiu à docente uma suposta ameaça à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A Justiça do Distrito Federal concluiu que a publicação veiculou conteúdo calunioso, tirando as falas da professora de contexto. O processo teve início depois de a professora Helenira Vilela participar de um programa no YouTube em dezembro de 2023. Durante a participação, ela mencionou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. No entanto, um trecho da gravação foi editado e divulgado fora de contexto, dando a entender que a docente a teria ameaçado. A senadora Damares Alves compartilhou o vídeo na conta dela na rede social X, reforçando a mentira. Ao analisar o caso, o juiz concluiu que a postagem tinha conteúdo calunioso. O magistrado destacou que a disseminação de informações falsas pode causar danos irreparáveis à honra e à imagem, sobretudo em plataformas digitais de grande alcance. Por isso, determinou que Damares exclua a postagem no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$1.000, além de pagar R$7.000 por danos morais à professora. A 4ª turma do Tribunal Superior do Trabalho julgou um caso sobre excesso de recursos contra decisões da Justiça Trabalhista. A empresa de tecnologia Mercado Livre foi multada por insistir em questionar a responsabilidade de uma subsidiária em relação ao entregador da plataforma. Larissa Batista. O entregador trabalhava para uma empresa de logística prestadora de serviços a Mercado Livre.
De acordo com o processo, a companhia terceirizada era responsável pelas ordens e punições aos empregados, mas o trabalho era executado diretamente para a plataforma, que acompanhava as entregas por aplicativo de GPS. Por isso, a ação trabalhista foi movida contra as duas empresas. Em primeiro grau, o trabalhador conseguiu o reconhecimento de vínculo de emprego e também a responsabilização subsidiária da Mercado Livre pelo pagamento de verbas rescisórias e horas extras, além de indenização por dano moral. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em São Paulo, confirmou a sentença. Para o TRT, ficou comprovado que a Mercado Livre era a única beneficiada pelos serviços do entregador. Além disso, como a prestadora de serviços não quitou a dívida trabalhista, a responsabilização se tornou necessária para preservar os interesses do ex-empregado. O Tribunal Regional também explicou que a Mercado Livre poderia mover uma ação própria contra a terceirizada e, assim, recuperar os valores posteriormente. Insatisfeita com a decisão, a plataforma recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho, mas o recurso de revista foi rejeitado. Em seguida, a empresa apresentou um agravo de instrumento, que também foi recusado. A última tentativa da Mercado Livre foi interpor um novo agravo, para levar a análise ao colegiado. A relatora do recurso foi a ministra Maria Cristina Peduzzi. De acordo com ela, a companhia apenas reproduziu integralmente a decisão do TRT, sem destacar ou indicar com clareza as teses adotadas na decisão, o que não atende à exigência legal para que um agravo seja admitido. Considerando que o recurso de revista foi inadmitido com amparo no óbice do artigo 896, parágrafo 1º, letra A, item 1 da CLT. E as razões do agravo não impugnam a esta questão da falta de transcrição. Eu não conheço do agravo aplicando multa de 2% a agravante. Por unanimidade, a 4ª turma do TST decidiu aplicar à plataforma Mercado Livre multa prevista no Código de Processo Civil, por considerar que a empresa insistiu em entrar sucessivamente com recursos inadmissíveis. Paracatu, em Minas Gerais, tem agora uma nova sede da Justiça Federal. Você vai ver como essa conquista impacta a vida dos moradores da região. A reportagem é de Vera Carpes. Paracatu, cidade histórica do noroeste de Minas Gerais, localizada a cerca de 480 quilômetros de Belo Horizonte, onde o passado e o presente se cruzam em cada esquina. Fundada no século XVIII, durante o ciclo do ouro, Paracatu preserva em suas ruas de pedra e casarões coloniais a herança da mineração, que ainda hoje impulsiona sua economia ao lado da agricultura. Recentemente, a cidade ganhou um novo capítulo em sua trajetória, com a inauguração da nova sede da Justiça Federal, fortalecendo o acesso à justiça em toda a região. Aqui nós estamos em uma ampla sala de audiências. O novo prédio vai oferecer maior acessibilidade, maior infraestrutura e, sobretudo, mais conforto para a população que busca a Justiça Federal. E essa sede, ela tem principalmente critérios de acessibilidade, é muito acessível, tanto do ponto de vista da sua localização física, quanto do ponto de vista da sua estrutura, que permite ampla circulação de pessoas, né, portadoras de necessidades especiais, cadeirantes. Então a gente consegue entregar para a população de Paracatu uma sede moderna, simples, porém bastante eficiente. A inauguração da nova sede é resultado de um esforço conjunto entre a Justiça Federal, a seccional da OAB e a Prefeitura Municipal. Eu penso que Paracatu merecia, pela sua importância, porque Paracatu pega diversos municípios, é uma das subseções, uma das varas federais com maior extensão territorial. Os oficiais de justiça aqui se deslocam para lugares muito distantes, então ela alcança lugares ermos, né, de campo, então ela tem uma dimensão e uma capilaridade muito grande. Dona Cacilda é trabalhadora rural.
Com problemas na coluna, encaminhou o pedido de aposentadoria. Ela conta a dura rotina de quem trabalha na roça. A gente deita mais cedo para levantar mais cedo, porque roça, o serviço é pesado, então a gente tem que descansar um pouco para depois a gente agarrar na luta no outro dia, né? Levanta cedo, vai fazer um cafezinho para tomar, né? Para começar, né? E depois a gente vai dar para as galinhas, porque eu mexo com galinha, né? Crio galinha. Com as mãos calejadas de quem carrega a própria história, ela foi a primeira moradora a cruzar as portas da nova sede da Justiça Federal, levando na esperança da perícia médica o sonho de transformar anos de luta na tão sonhada aposentadoria. Pai, hoje que eu vi, né, a primeira vez, é nova também que está começando, né? Ótimo. Agora, o que está faltando, então? Melhor ainda se eu conseguir a aposentadoria, né? Se eu conseguir, melhor ainda. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Boa noite, até amanhã.